Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, saudações em Cristo. Nós aqui estamos mais uma vez para dar prosseguimento à nossa série de estudos, Depressão e Graça. A depressão é o nosso lado, a graça de Deus é o lado do nosso Salvador. Glória a Deus por isso, não é? Irmão e irmã, nós não temos certezas em muitas áreas da nossa vida. Ou melhor, nós temos muitas incertezas nesta vida, mas temos uma certeza que supera, que é superior a todas as nossas dúvidas, a toda e qualquer insegurança. É a certeza de quem ou em quem temos crido. E esse é o hino que nós vamos cantar. As estrofes falam: não sei, não sei, não sei. E o coro sempre nos relembra: mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso. Vamos cantar, irmãos? É o hino 105 do nosso hinário, do Hinário Novo Cântico, A Certeza do Crente. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Amém. Vamos, irmãos, com base no que cantamos aqui agora, vamos orar. Feche os seus olhos. Querido Deus, nosso Pai, obrigado a Deus porque podemos mais uma vez nos conectar aqui neste canal, neste veículo, para juntos buscarmos ao Senhor, para juntos relembrarmos que neste mundo de tantas incertezas, o que pode gerar tanta insegurança ao nosso coração, à nossa mente, nós, ó Deus, podemos ter convicções
baseadas na tua palavra, a revelação escrita do Senhor para nós, a convicção do teu poder, a convicção de que o Senhor nos guarda, nos preserva e que, segurando firme na nossa mão, o Senhor vai nos conduzir até o dia final. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é o Deus da esperança. Obrigado, ó Pai, porque fomos regenerados para uma viva esperança, como lemos na carta de Pedro. Obrigado, ó Deus, porque podemos viver em paz num mundo de guerras, certos, ó Deus, da tua presença, certos da tua orientação. E, ó Deus, agora, ao falarmos de orientação, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe mais uma vez, quando estaremos abrindo a tua palavra, lendo e meditando, ó Deus, nela, que o Senhor nos oriente, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, ó Pai, para que possamos entender, para que possamos acatar a tua palavra, para que possamos praticá-la para o nosso bem e para a glória e exaltação do teu nome. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmão e irmã, eu convido você a abrir a sua Bíblia mais uma vez, a exemplo do que nós fizemos no nosso último estudo, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, versos 3 e 4, nós vamos ler apenas esses dois versos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, apenas o versículo 3 e o versículo 4. Nós vamos dar seguimento, sequência ao estudo sobre a depressão do profeta Elias. E vejam aqui o que nós podemos encontrar a respeito disso nesses versos. O texto sagrado, a palavra do nosso Deus nos diz: temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, uma árvore, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Irmãos, nós começamos a analisar esse texto, para verificarmos a depressão deste homem de Deus do passado, e nós vemos, irmãos, já vimos a causa da depressão de Elias. Provavelmente, nós concluímos, a causa estava relacionada a fatores externos, E até falamos sobre isso, Elias não era uma pessoa depressiva, mas naquele momento, naquele período, ele estava deprimido, Então, até pontuamos dizendo que a pessoa com uma depressão endógena, ela tem uma maior tendência, pode ser classificada assim, ela é depressiva. A pessoa com uma depressão exógena, ela não é assim, mas ela pode estar nessa condição, nesse estado, Ela pode ser acometida por períodos de depressão. E nós terminamos perguntando, o seu abatimento é de que tipo? Você acha que tem uma tendência a um viver deprimido, a uma alma abatida? Ou é pontual isso, através de fatores externos? Por fim, no nosso último estudo, na última devocional, nós lemos Provérbios 18:14, que fala que o espírito da pessoa sustenta o seu corpo enfermo. Veja como é importante escorarmos, reforçarmos, fortalecermos a nossa alma, o nosso íntimo. E aí, irmãos, a palavra de Deus, a vontade, os mandamentos de Deus, as promessas de Deus são, assim, cruciais nesse aspecto. Muito bem, vamos então, dando sequência, falar hoje sobre os sintomas, alguns sintomas da depressão do profeta Elias. O texto que nós lemos, irmãos, nos sugere alguns sintomas que evidenciam a depressão desse homem. O texto nos apresenta 5 sintomas, pelo menos. Eu gostaria de vê-los de forma objetiva com os irmãos hoje. O primeiro sintoma, irmãos, é o sintoma do medo, do temor. Você reparou no que lemos, 1 Reis 19,
Temendo, pois, Elias, diz o verso 3, temendo, levantou-se e para salvar sua vida se foi. O curioso aqui, irmãos, é que Elias era um homem forte, era um homem corajoso. Ele demonstrou isso em vários momentos da sua vida de profeta. No próprio capítulo 18, capítulo anterior, você pode depois reler e relembrar o que houve, né? Ele se mostra alguém com força e coragem, marchando cheio de coragem, como diz aquele cântico, ao enfrentar os profetas de Baal, profetas idólatras, não é? E ele então mostra muita confiança, muita fé. É um homem arrojado ali, ele não tinha medo de nada. Contudo, por causa da depressão que se abateu, ele agora estava tomado pelo medo. E ele fica com medo de Jezabel, fica com medo do que essa mulher estava dizendo e queria fazer-lhe, né? Da ameaça de morte que lhe foi feita por ela. Então, aquele que enfrentou 450 profetas de Baal, né? Com força, com fé, agora se vê tomado e assaltado pelo medo por causa do que uma mulher está dizendo. E é por isso, irmãos, que nós podemos dizer acerca da fé, que não existem heróis da fé, não é? Vira e mexe, nós pontuamos aqui sobre isso. Aquele que se mostra tão arrojado num capítulo, no capítulo seguinte já está tomado pelo medo. É o que a depressão faz, e é um dos sintomas da depressão do profeta. A depressão o levou a temer algo que ele não temia antes, o medo, temor. Um outro sintoma da depressão em Elias, vamos dizer assim, é o isolamento. Diz o texto que lemos que ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Ele caminha até Berseba, né, para salvar a vida dele, e ele deixa ali o seu moço, o seu auxiliar ali, o seu ajudante, mas ele não satisfeito, ainda com certeza tomado pelo medo, ele vai ao deserto. Ou seja, irmãos, Elias fugiu. Elias se isolou. E é um isolamento não forçado como nós tivemos esse ano, não é, irmãos? Por conta da pandemia. Nós nos vimos restritos no nosso ir e vir por conta do vírus. Elias, ele não ficou restrito por ordem, por um decreto, por ordem do governador. Ele se viu, ele se autoimpôs esse isolamento. Ele mesmo buscou isolamento. Ele se sentia mais seguro no deserto. Foi para lá, buscou refúgio no deserto. Então ele mesmo optou por isso, em ficar sozinho e no lugar isolado. Isso é sintoma de depressão, de abatimento de alma, né? A depressão leva a pessoa a se isolar do convívio social. O depressivo foge de contatos individuais, foge de reuniões coletivas, não tem mais alegria nisso, né? Aquilo que antes era, quem sabe, um contentamento da sua alma, né? Trocar conversas, estar com pessoas ou conhecer novas pessoas, enfim, agora já não era o que se via ali na vida, na experiência, no dia a dia de Elias. Então, ele, como depressivo, estava fugindo de contatos individuais, estava desejando ficar só. Aliás, o depressivo prefere, né, lugares isolados, prefere lugares até escuros. É interessante isso. É triste, mas é uma marca da depressão, o isolamento. Mas nós vemos um outro sintoma da depressão deste homem, que nós podemos chamar pelo menos de duas maneiras: ou carência de simpatia, ou síndrome de perseguição. Ele estava carente e ele estava vivendo essa síndrome. Porque Elias disse assim, nós não lemos hoje,
mas no corpo do capítulo todo, capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, nós vemos ele falar, né, para Deus duas vezes, né? Olha, eu tenho sido em extremo zeloso ao Senhor, mas não ficou ninguém, nenhum fiel, eu fiquei só. Não é um contrassenso, não é uma contradição? Porque agora há pouco nós falamos que ele mesmo se autoimpôs o isolamento, né? E agora ele reclama disso, olha, eu fiquei só, não tem mais ninguém comigo que seja também fiel a Deus, com quem eu posso compartilhar. A solidão da sua posição, irmãos, era chocante. Vivendo a sós com as suas meditações, ele sentia a falta de amigos, ele sentia a falta de apoio humano. Ah, mas então por que ele foi para o deserto, né? Por que ele buscou o isolamento? São as contradições da depressão ou do coração depressivo. E lá, irmão, sozinho, quando ele entende, olha, eu fiquei só, né? Ele, ali no deserto, ele passou a aumentar a sua autocomiseração. Falamos um pouco sobre isso na última devocional, ou seja, o sentir dó de si mesmo. Isso foi alimentado por ele mesmo. Ah, eu fiquei só. Carência. E ao mesmo tempo foi alimentado também esse complexo de perseguição, né? Olha, todos me procuram tirar a vida. E agora com a palavra da rainha, a palavra de Jezabel, ele fica ainda mais perturbado com isso. Carência de simpatia, síndrome de perseguição. Nós, na sequência, ainda podemos ver mais um sintoma, que era o desejo de morrer. Irmãos, isso é mais comum do que a gente pensa. Eu e a família, como vários irmãos e irmãs sabem, moramos no Rio Grande do Sul por 8 anos e há uma cidade ali, especificamente nessa cidade, nessa região, em que o índice de suicídios é alarmante, é o maior do Brasil. Estudos são feitos para descobrir, né, qual o motivo disso. São conclusões muito atravessadas, né? São várias as conclusões, ou seja, não há uma conclusão única, mas é interessante. Uns falam que é do frio do próprio estado do Rio Grande do Sul, enfim, não há consenso quanto a isso. O desejo de morrer, irmãos, é fruto da depressão, não temos dúvida. A depressão gera um desejo pela morte, como se sair desta vida, partir daqui, fosse a única porta de escape. Como se a única saída, a solução mesmo, fosse morrer. Olha o que nós lemos aqui no verso 4, né? 3 e 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, falando de Elias aqui, né? E veio e se assentou debaixo de um zimbro, já falamos, uma árvore, né? E ele pediu para si a morte e disse, basta. Sabe quando a pessoa já está nesse estágio? Basta, eu não aguento mais, eu não quero mais. Eu abro mão, eu desisto, eu jogo a toalha. Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Então Elias, o profeta de Deus, pede a Deus para morrer. E mais uma vez, contrastando, né, o capítulo 18 com o capítulo 19, nós vemos muita diferença. O homem que era aquele que empunhava a bandeira da fé num capítulo, logo na sequência agora pede a Deus para morrer. A vida lhe era como que insuportável. A única saída que ele via para si era a morte, irmãos. Estava entediado e não queria mais nada, não queria mais viver. Ainda bem, irmãos, ainda bem, glória a Deus, que Deus não atendeu aquele pedido, não é? E você já reparou que Deus é tão bom, e a bondade dele é um atributo dele que nós tanto falamos, né? Tanto exaltamos, e temos que exaltar mesmo, mas Deus é tão bom nisso também, porque ele não atende todos os nossos desejos. Glória a Deus por isso. Ele não atendeu os desejos do profeta Elias. Irmãos, nas estatísticas médicas, existe uma grande relação entre a depressão e o suicídio. Geralmente,
a depressão precede o suicídio. Geralmente a depressão é a causa do suicídio. Veja como isso é sério. E por fim, irmãos, para fechar a nossa palavra hoje, falando sobre os sintomas da depressão deste homem de Deus, lá do Velho Testamento, nós podemos ver aqui também carência de ocupação e, por isso, frustração. Enquanto Elias teve o trabalho de profeta para realizar, mesmo difícil como era, tudo ia bem. E ele era alguém, como já falamos, arrojado na fé. Ele se achava útil. Mas agora, irmãos, para ele a sua ocupação tinha acabado. Com a desmoralização pública de Baal, com a morte dos 450 profetas, e ainda debaixo daquela ameaça feita pela rainha, não é? Por Jezabel, Elias entendeu então que a idolatria em Israel chegara ao fim e que agora ele não tinha mais função, só lhe restava partir desta vida, ele não tinha mais nenhuma ocupação aqui, não era mais útil. Veja que interessante. É por isso que o desemprego e a aposentadoria são duas causas corriqueiras de depressão, não é? Para o desemprego é difícil se preparar, embora a gente viva num contexto de tanta insegurança na área econômica, né? Que a gente já precisa até antever isso, mas a aposentadoria é algo que vai acontecer. Se Deus nos permitir, nos der vida. E aí eu pergunto, o que você vai fazer depois que parar tudo que você faz? Eu não quero pensar nisso. Nós precisamos pensar nisso. Há um texto no livro de Lamentações, nas Lamentações de Jeremias, que fala assim, que o povo de Deus não pensava no seu fim. E que por isso, quando o inesperado os alcançou, pegou-os de surpresa mesmo. Eles não estavam preparados. Que coisa. Nós precisamos pensar nisso. No Carmelo, no Monte Carmelo ali, o grande objetivo pelo qual Elias vivera até então parecia a ponto de se realizar, né? Os profetas de Baal foram mortos, aparentemente Jeová foi reconhecido como o único Deus e a uma só voz, o Senhor é Deus, eles diziam. A falsa adoração, então, na visão de Elias, havia sido erradicada de Israel, ou seja, o objetivo da vida dele havia se concretizado. E agora, por causa da depressão que veio, fruto dessa desesperança, fruto de que o trabalho foi completado e não há mais o que fazer, num só dia, parece que todo aquele quadro brilhante foi aniquilado, desmoronou. Você tem tido esses sintomas? Eu pergunto a você diretamente, irmão, irmã. Alguns desses sintomas você pode observar na sua própria vida, no seu cotidiano. Será que são todos os sintomas? Será que alguns só deles? Medo. Você que sempre foi corajoso, que sempre quase que queimava a largada, né? Como se diz, né? Agora você se vê acabrunhado. Você repensa, pensa e não tem mais aquela iniciativa de antes. Medo, isolamento, o desejo de não estar com as pessoas, o desejo de ficar sozinho, carência de simpatia, né? Que pode gerar aquela autocomiseração, né? Você é a vítima, e também essa questão de perseguição, você é a vítima, quem sabe o pensamento de que você não é mais útil, isso tem tomado, tem rondado e tem ganhado espaço aí na sua mente, no seu coração, tudo tem ficado por isso acinzentado. Busque ajuda. Você deve ter participado do nosso culto de domingo, né? Aliás, se alguém aqui que está nos acompanhando não participou, não viu a nossa mensagem no culto de domingo, faça isso. Você se lembra, quem já viu, de que o salmista, abatido de alma, ele buscou ajuda, ele desabafou com Deus.
ele escorou a vida devocional, ele falou de Deus para si mesmo, mas ele buscou ajuda. Não espere mais. Se alguns desses sintomas, se não todos, têm dominado o seu coração e a sua mente, não espere. Não deixe para depois. Também nós estudamos há meses atrás sobre isso. Não deixe para depois, né? Procrastinando uma ação que você deveria. Busque ajuda, grite por socorro. Primeiramente diante de Deus e diante de pessoas maduras na fé, que possam trazer a palavra do Senhor, que possam jogar luz, a luz de Deus, a luz de Cristo nas suas trevas. Sem esquecer, é claro, de que o tratamento clínico, até farmacológico, né, às vezes também é necessário, é útil para estabilizar-nos. Nós já temos falado disso, mas busque ajuda. Fique com essa palavra, meu irmão e minha irmã. Analise o seu coração diante do Senhor e que Deus te fortaleça para enfrentar o dia mau. Vamos agora orar com os nossos queridos da família, derramando a nossa alma e pedindo a Deus uns pelos outros. Um forte abraço, até o nosso próximo estudo, se assim Deus quiser.